Rogério Ceni pediu e o Flamengo acaba de contratar 2 reforços no vídeo de hoje do canal do Nicola. Te dou todos os detalhes. Quero falar também sobre a audiência na vitória do São Paulo por 3-0 contra o Rubro Negro na última quarta-feira. Será que ela foi boa? Tem ainda polêmica no Corinthians envolvendo uma negociação feita recentemente. Quero te falar da vitória do Palmeiras Sub-20 na Copa do Brasil, mesmo com 18 desfalques diante do Internacional. Para completar, que história é essa de que a seleção colombiana quer contratar Sampaoli? E por último, Dodi não joga mais com a camisa do Flu. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, dá uma olhada nessa dica esperta. Você quer acompanhar o futebol de um jeito diferente? Se a resposta é sim, tá mais do que na hora de conhecer a Betano. A Betano é uma casa de apostas presente em 5 países da Europa e que chega com tudo ao Brasil. Com a Betano você pode fazer suas apostas em qualquer dia e lugar. Basta acessar o site pelo computador, celular ou até fazer o download do aplicativo para Android. Acessando o site, além das dezenas de esportes e mercados diferentes, você ainda tem a chance de participar de missões semanais e ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados. Nessa semana, a sugestão de aposta múltipla na Copa do Brasil com as vitórias de Grêmio, São Paulo e Internacional bateu, ou como os apostadores gostam de falar, deu green. Entrando na conta e selecionando apostas resolvidas, é possível ver o resumo da aposta e o lucro obtido. Para o final de semana, a nossa escolha vai na vitória do Atlético Paranaense contra o Santos, na vitória do Flamengo diante do Curitiba e na vitória do São Paulo em cima do Vasco. R$50 é o valor da aposta e o lucro potencial é de R$ 301,82. Cadastre-se no site betano.com através do link que está na descrição desse vídeo e ainda ganhe um bônus de boas-vindas de 100% do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de parar. Jogue com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre Dodi, volante que pertence ao Fluminense, um dos grandes destaques do campeonato, titular absoluto do time de Odair Hellmann e que não atua mais pelo Flu. Decisão tomada nessa quinta-feira e comunicada de forma oficial pelo presidente Mário Bittencourt por meio de uma nota. Tudo porque o Dodi tem contrato até 31 de dezembro e por meio de seus empresários informou hoje ao tricolor das Laranjeiras que não vai renovar o contrato. O presidente Mário Bittencourt soube que o Dodi já tem um acerto com um clube do exterior e a partir daí se irritou e decidiu que o Dodi vai treinar separado do restante do elenco e não pode mais ser utilizado até o último dia do seu contrato. Eu posso te revelar que as propostas que o Dodi tinha do exterior eram de um time da Turquia e um outro time da Rússia. Ele também havia sido sugerido recentemente para times brasileiros. São Paulo, Atlético Mineiro e Corinthians foram alguns dos times procurados. Essa informação inclusive chegou aos ouvidos dos dirigentes do Fluminense, o que só aumentou a irritação com os empresários do atleta. O Dodi foi titular absoluto durante boa parte dessa temporada, tinha proposta para ficar, para receber R$150 mil por mês a partir do primeiro ano do contrato e ele pedia 270 mil para o Fluminense para poder renovar seu contrato. Baita prejuízo para o time de Odair Hellmann. O Dodi vai fazer bastante falta para essa reta final de campeonato. Bora falar sobre a audiência na vitória por 3-0 do São Paulo contra o Flamengo na última quarta-feira em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Talvez um dos jogos mais esperados dos últimos tempos, até porque reuniu o São Paulo que oscilava, mas que vinha bem nos últimos jogos contra um Flamengo que prometia demais, mas nas partidas mais recentes vinha de atuações ruins. Pois bem, a audiência acabou sendo inferior àquilo que se imaginava, pior até do que do jogo de ida, quando o São Paulo venceu por 2-1 no Maracanã. Em São Paulo, a audiência média foi de 25 pontos, com 39% das televisões ligadas. Já no Rio de Janeiro, a média de audiência foi maior, 32 pontos, com 47% de participação. Na comparação com o jogo da ida, uma semana antes, a média de audiência em São Paulo havia sido de 27 pontos, ou seja, 2 pontos a mais do que nessa quarta-feira. No Rio de Janeiro, a média havia sido de 35 pontos, 3 pontos a mais. O que ajuda a explicar essa diferença? Talvez a vitória consolidada do São Paulo já nos minutos iniciais do segundo tempo. O tricolor chega a abrir 2-0, o Vitinho ainda perde um pênalti. Acho que o torcedor do Flamengo pode ter desistido de assistir a partida ou o desinteresse de várias outras pessoas aumentou a partir desse momento.
Para finalizar, é importante contar que a Copa do Brasil deve continuar registrando audiências altas, especialmente em São Paulo, já que 2 dos 4 times que seguem vivos na competição são paulistas, São Paulo e Palmeiras. Os outros que ainda têm chance de conquista são o Grêmio do Rio Grande do Sul e o América Mineiro. Bora falar agora sobre mais uma polêmica envolvendo o Corinthians. Você tá lembrado do lateral esquerdo Carlos Augusto, negociado em agosto com o Monza da Itália? Negociação bastante elogiada na oportunidade, afinal de contas o Corinthians lucrou 4 milhões de euros por apenas 40% dos direitos econômicos, certo? Pelo menos foi isso que o Corinthians disse na oportunidade. O Timão assegurou que ainda tinha direito a 60% do valor de uma venda futura. Mas nas últimas horas, o Globoesporte.com descobriu que a questão não é bem essa. O que o Corinthians tem a partir de agora é 60% do lucro do Monza em uma eventual negociação. Então, tudo que superar 4 milhões de euros vai garantir ao Corinthians 60%. Digamos que o Carlos seja vendido por menos do que 4 milhões de euros e o Timão não vai ter direito a nenhum repasse em relação a uma futura negociação, o que faz toda a diferença. Parece pouca coisa, 60% de uma venda futura ou 60% do lucro de uma venda futura, mas tem muita diferença sim. Carlos, que já foi apresentado, inclusive já atuou 2 partidas como titular dos 8 jogos que o Monza fez na temporada. O Monza tem 6 partidas na Série B, que equivale à segunda divisão, e outras 2 partidas na Copa Itália. Os 2 jogos em que o Carlos atuou foram pela Série B, ambos como titular. Ele foi substituído nos minutos finais, ainda não consegue ser o Carlos que todo mundo imagina que pode ser, mas é natural, está se adaptando a uma outra realidade, a um futebol completamente diferente. Por fim, mas não menos importante, preciso te atualizar ainda sobre o Corinthians, de que o Timão perdeu 2 posições no Campeonato Brasileiro com jogos realizados ao longo dessa semana. Atlético Paranaense e Fortaleza acabaram ultrapassando o Corinthians, que aparece nesse momento na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro com 25 pontos. E é aqui que eu quero chamar a atenção: a diferença do Timão em relação ao primeiro time na zona do rebaixamento é de apenas 2 pontos. Bora falar sobre o Palmeiras, que conseguiu uma façanha nessa quinta-feira com seu time sub-20. Engana-se quem pensa que só o time principal, o time profissional, tem mandado bem. Mesmo com 18 desfalques, o Palmeiras sub-20 conseguiu eliminar o Internacional em pleno Beira-Rio, vencendo por 2-0 em jogo das quartas de final da Copa do Brasil da categoria sub-20. Por que 18 desfalques? Houve uma pandemia generalizada de Covid no time principal, você já soube, eram mais de 17 desfalques e o time principal se viu obrigado a puxar 18 atletas do sub-20. O que o Palmeiras precisou fazer nas categorias de base? O time que entrou em campo contra o Internacional foi repleto de atletas do time sub-17. Um zagueiro titular, inclusive, tinha 15 anos de idade. Ainda houve a necessidade de promover 2 goleiros do sub-20 pro profissional. O Jailson e o Vinícius testaram positivo para o coronavírus e o Palmeiras precisou, no sub-20, chamar um goleiro às pressas. O goleiro que estava em casa já não treinava há bastante tempo. Ainda assim, com 2-0, o Palmeiras está classificado para as semifinais da Copa do Brasil, um grande feito para um time que passa por enormes problemas em relação ao coronavírus. Se a gente levar em consideração nos últimos dias os casos no time principal e também na base, já são 31 casos de Covid-19 no Verdão. Bora te explicar agora sobre essa notícia de que Jorge Sampaoli tem proposta da seleção colombiana. Colômbia que perdeu os 2 últimos jogos nas eliminatórias, 3-0 para o Uruguai em casa e 6-1 para o Equador em Quito, no Equador. Pois bem, o Carlos Queiroz, que é o técnico português da seleção colombiana, ainda não foi demitido, mas parece ser questão de horas para que isso se torne oficial e, de acordo com pessoas próximas ao Sampaoli, o técnico argentino do Galo foi procurado nessa quinta-feira para saber se aceitaria uma eventual proposta da seleção colombiana. Uma pessoa muito próxima ao Sampaoli assegurou o seguinte, abre aspas, ele está muito comprometido com o Atlético, fecha aspas. Por que desse vazamento da notícia? Isso tem muito a ver com as últimas repercussões da festa criada pelo Gabriel Andreatta, que é o gerente de futebol contratado pelo Atlético, a pedido do Sampaoli. Na segunda-feira do dia 9 de novembro, o Andreatta e todos os membros da comissão técnica do Sampaoli, incluindo o técnico argentino, fizeram uma festa para 60 pessoas em um restaurante em Belo Horizonte.
Foi nessa festa, ao que tudo indica, que surgiu o surto de coronavírus que desencadeou de forma gigante no Atlético Mineiro, causou vários desfalques. Toda a comissão técnica não esteve à disposição para o jogo dessa quarta-feira contra o Atlético Paranaense, derrota em casa por 2-0. Houve ainda desfalque de 5 atletas do elenco profissional, todos contaminados ao que se imagina a partir dessa festa, que demonstrou pouca responsabilidade do Sampaoli e dos membros da comissão técnica. A expectativa de quem soltou essa notícia foi de gerar no torcedor do Atlético Mineiro a ideia de que o Sampaoli, apesar de ser assediado pelo mercado, continua focado no Atlético. A grande verdade é que o Sampaoli se queimou demais com essa festinha, tanto com dirigentes quanto com jogadores e especialmente com o torcedor do Galo. O Galo não vai ter no final de semana contra o Ceará e na quarta-feira que vem contra o Botafogo os mesmos desfalques da partida dessa quarta contra o Atlético Paranaense, num momento extremamente importante, no momento chave do Campeonato Brasileiro, tudo por causa da irresponsabilidade dos argentinos na comissão técnica do Sampaoli. Bora fechar o vídeo falando sobre os reforços contratados pelo Flamengo a pedido de Rogério Ceni. Primeiro deles, Rodrigo Muniz, atacante que pertence ao Flamengo e havia sido emprestado em outubro pro Curitiba. Na oportunidade, 3 clubes da Série A queriam o Rodrigo Muniz. Acabou levando a melhor o Curitiba, que tinha o Paulo Pelaipe como diretor executivo. O Pelaipe é fã do Muniz desde os tempos em que trabalhava no Flamengo. Assim que chegou ao Flamengo e conheceu um pouco melhor o elenco, Rogério Ceni exigiu a volta do Rodrigo Muniz. Ele entende que o menino vai ser bastante útil, especialmente na vaga do Lincoln, que já havia queimado o seu filme com um gol perdido contra o Atlético Goianiense e que depois torrou de vez esse mesmo filme quando apareceu numa festa de segunda para terça-feira, festa às vésperas do confronto contra o São Paulo. O Rogério Ceni ainda colocou o Lincoln nos minutos finais do jogo contra o Tricolor, mas não parece ter muita paciência para o atacante. E a tendência é que o Muniz, a partir de agora, seja a primeira opção quando o Ceni não puder contar com o Gabigol e o Pedro, que vão ser os atacantes titulares do Flamengo. Muniz, que fez 6 jogos e 1 gol com a camisa do Curitiba, ele marcou na derrota para o Ceará, havia sido titular nos 3 primeiros jogos com a camisa do Coxa, depois foi reserva nos 3 jogos seguintes, não foi muito bem aproveitado, só 238 minutos, que equivalem a uma média de 40 minutos por partida. Havia chegado a contar para vocês alguns dias atrás que o Muniz seria reforço do Flamengo para a próxima temporada, mas o Rogério Ceni precipitou essa história e já quer contar com o jogador a partir do fim de semana. Para completar, o outro jogador que chega como reforço para atender a um pedido do Rogério Ceni é o lateral direito Luan Salles, garoto que tem contrato longo com o Atlético Goianiense e ficará por empréstimo ao Flamengo até dezembro do ano que vem. O Flá vai pagar uma grana ao Atlético para ter o jogador, também já está estipulado o valor caso o Flamengo queira comprar o atleta. O Luan nem jogou muito com a camisa do Atlético Goianiense, o Dudu tem sido titular por lá, o Arnaldo é o reserva imediato. De qualquer maneira, o Luan atuou nos 2 jogos contra o Internacional pela Copa do Brasil e deixou excelente impressão. E aí o Flamengo foi buscar o atleta, imaginando que pode utilizá-lo até no time sub-20. Só para completar, é importante lembrar que o Flamengo tem para a posição da lateral direita o Isla como titular, o Mateuzinho e o João, que tem se revezado na condição de reserva. O Luan chega na teoria para ser a 4ª opção, não deve mudar, não deve ter um papel de protagonista nesse momento, mas é olhado com bastante carinho porque se enxerga enorme potencial no atleta. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que pintar vídeo novo ou live. Para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro. Clica nele e escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens. Fechado? Nos vemos de tarde com mais novidades. Tchau, tchau!